Bate palma aí. 1, 2, 3. Deixa eu desligar o ventilador. Ai, fala hello. Hi. Oh, hi. Quem fala hello? Não sei. É meant to go. Hi! Estou aqui de novo com ele, a sensação do canal Histeria, nosso participante mais que especial, Alexandre. Não, eu já virei sócio aqui, né? Eu vou querer meu cachê porque ela tá ganhando muito dinheiro com isso, né? Nossa, muito dinheiro. Não sei o que fazer com tanto dinheiro. O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre um assunto super delicado, pra variar, né? Um super tabu, só que muito importante, que precisa ser discutido, que é sobre... a morte! Sim! Mas por que a gente vai falar sobre isso? Vamos falar de um assunto mais fofinho, Que a gente mais é bonitinho. gótico trevoso. Não, a gente quer falar sobre a morte por quê? Porque é um tabu. Ninguém fala sobre a morte. A gente disfarça, né? A gente fala sobre tudo. Mas quando vai falar realmente da morte, na verdade a gente esquece. A gente não quer saber. Por que a gente não quer saber sobre isso? Porque a gente tem dificuldade pra lidar com o fim, com a finitude, com a reta final, né? Tudo que tá acabando, pra nós é muito difícil. A gente tava até comentando agora há pouco. Até a gente não tá falando só da morte em si, do fim da vida. Mas, por exemplo, o fim de um relacionamento, a saída de um emprego. Sempre que acaba um ciclo na nossa vida, parece que é muito difícil pra gente conseguir lidar com aquele fim, conseguir lidar com aquela perda. Porque é um luto também. Nós, seres humanos, a gente tem a necessidade de controle. Então a gente quer controlar tudo. A gente tem a falsa ilusão que a gente consegue fazer tudo e que a gente consegue controlar tudo que tá à nossa volta. E a morte, como é uma coisa que a gente não sabe como é, a gente, na verdade, morre de medo. E pode perceber que muitas pessoas vivem como se não tivessem fim. Então começa a acumular, começa a comprar. Até os corruptos. Eles roubam tantos milhões que em 3 vidas eles... não vão conseguir gastar. Não ia conseguir gastar. Mas por que eles fazem isso? Porque eles se sentem poderosos, acima do bem e do mal. E por isso que esse tema de morte, tudo não é discutido, porque a gente acaba não conseguindo lidar com essa realidade. Porque é uma realidade que é triste às vezes, é uma realidade que a gente não consegue absorver de maneira fácil. Por isso que a gente acaba arrastando esse tema pra lá. E até, por exemplo, tem outros temas também, né? Por exemplo, sexo na família. A gente também não fala disso com pai, com mãe. Até que hoje em dia tá falando, mais ou menos, hoje né? tá um pouquinho melhor, mas ainda assim é um tabu. Pra grande maioria é muito difícil falar sobre sexo. Nós que somos filhos, a gente nem acha que nossos pais transam, porque assim, é uma coisa que não se fala. E a morte também é uma coisa que a gente não sabe lidar direito. Mas por que a gente não sabe lidar se é uma coisa tão natural? Que é a única certeza que a gente sabe que vai acontecer. Porque a gente não sabe o que vai acontecer depois. E eu acho que é nesse momento que surge a necessidade da gente se apegar a uma religião, por exemplo. Eu não vou entrar nesse mérito, não vou falar de religiões específicas, mas a religião, ela traz... espiritualidade. É uma coisa que não necessariamente tem que ter uma religião, mas tem que ter alguma coisa que você acredita que dê sentido. Pra você se apegar e falar, bom, eu vou viver, vou fazer tudo que eu tô fazendo, porque depois vai ter uma recompensa, porque depois talvez uma possível certeza de uma eternidade feliz, não sei, depende da crença da pessoa, mas ela precisa se apegar a alguma coisa que faça sentido nessa vida que a gente tá aqui, né? Pra que a gente tá aqui? Tudo tem um fim, né? Tem um começo, um meio e um fim. E quando a gente fala de morte, como a Ani também falou, pode ser a morte no relacionamento, o fim do relacionamento. Muitas pessoas, elas estendem, por exemplo, um casamento que não tá dando certo com medo do fim. Mas a gente não sabe como vai ser depois. Mas ela tem medo desse luto. Mas o luto é um processo saudável que a gente tem que viver. Hoje em dia, todo mundo quer ser feliz. Na verdade, ela não quer ser. Ela quer parecer feliz. Porque uma coisa é parecer. Uma coisa é ser feliz. E então a gente não permite ficar triste. A gente não permite ficar frustrado. É aquela coisa do princípio do prazer, né? Eu quero, eu tenho, eu vou ter e pronto, acabou. E a gente vai vivendo desse jeito e acaba a gente não tendo muito sentido, porque aí no fim acaba a vida, ou acaba um relacionamento, ou acaba um ciclo e a gente não sabe o que fazer. Por isso que é interessante a gente lidar e saber lidar com a morte, pra gente, na verdade, dar mais sentido às coisas que a gente tá fazendo. Será que o que eu tô fazendo realmente é necessário? Será que não é uma coisa que dá pra gente tá reformulando? Dá pra gente ter um sentido maior nessa vida? Às vezes fica muito tempo em experiências extremamente dolorosas e infelizes e a gente não coloca um fim naquilo. E eu acho que é por isso que a gente precisa falar sobre essas finitudes. A gente precisa falar sobre luto e sobre como deixar que esse luto aconteça. Isso também tem as fases do luto. Essas fases do luto que eu vou estar falando, a gente tem que viver ela, porque é um processo saudável e natural para que esse processo seja executado de uma forma feliz, uma forma funcional, na verdade. Então, por exemplo, a primeira fase do luto é a fase da negação. Quando, por exemplo, tem uma morte evidente, a gente o que faz? Não, isso não tá acontecendo. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo ótimo. Então essa é a primeira fase. Ou quando a gente tá no fim de um relacionamento, mas a gente prefere não acreditar que aquele relacionamento tá no fim. Não, eu vou dar mais uma chance, é uma fase, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo ótimo. A mesma coisa vale pro emprego. Todas essas situações que a gente
tem uma dificuldade muito grande de aceitar que acabou. Então a gente fica insistindo pra que elas continuem acontecendo. Aí depois da negação, aí a gente realmente vê o que tá percebendo e vem a raiva. Aquela, não, por que Deus fez isso comigo? Porque tem tanta gente no mundo e por que acontecem as coisas só comigo? Tem essa raiva que, assim, que é aquela explosiva de você se achar até a vítima, porque na verdade é uma situação conflituosa, é uma situação que você não tá esperando. Então você fica naquela posição de inferioridade, aquela posição que na verdade de injustiça. Por que as coisas estão acontecendo comigo? Principalmente quando essa pessoa que você perdeu é uma pessoa muito querida. E é muito mais difícil você aceitar que aquilo tá acontecendo e você fica pé da vida, porque não faz sentido, não pode ter acontecido aquilo com você. Depois vem a negociação. O ser humano, ele gosta daquela coisa de barganha, sabe? Aquela de negociar. A mente dele funciona assim. Não, então eu vou conversar com Deus. Então, ó, se realmente me tirar dessa situação, então eu vou deixar de comer, vou deixar de beber, ou eu vou, tipo, negociar pra que eu saia dessa situação. Geralmente, na nossa vida, a gente faz isso, né? Quando a gente tá num processo de conflito, alguma coisa, a gente tenta negociar pra poder sair da melhor forma possível. Faz umas promessas que nunca vai cumprir, mas assim, tenta todas as formas possíveis que elas acham que tá no controle. A gente acha que tá no nosso controle. A palavra é o controle. A gente acha que tá no nosso controle. Então a gente fala, ó, tá bem, eu vou fazer isso aqui pra aquilo ali acontecer pra mim. Então a gente fica nessa negociação. O próximo é a depressão, porque essa fase de luto é um processo triste. Você tá perdendo alguma coisa, então você vai ficar, na verdade, numa posição inferiorizada. Então você vai ficar triste. A dificuldade hoje em dia é que as pessoas, elas não querem ficar tristes. Não pode ficar triste. Elas não querem parecer tristes. Então a gente vai postar no Facebook, a gente sempre vai estar feliz fazendo biquinho, porque é essa a imagem que a gente quer mostrar. E a gente não se permite ficar triste, mas é importante e é saudável. Quando eu falo de depressão, na verdade é um processo, tá? É um processo pequeno, mas não é aquele que é considerado transtorno. Não um transtorno depressivo, mas é uma depressão que aconteceu diante de uma situação pontual. É difícil da pessoa conseguir sair daquela tristeza, é uma tristeza profunda. São os mesmos sintomas, basicamente, isso, mas da depressão. Mas a outra depressão, que é a doença, na verdade, tem todos os outros critérios também que tem que ser estabelecidos que vai definir o que é uma depressão. E não depende de uma situação pontual que aconteceu. Essa é uma situação pontual que faz parte do processo de luto e que a gente tem que viver isso. E no fim, é a aceitação. Na verdade, quando alguém morre quando a gente gosta, né, a gente não aceita assim muito bem, né? Sempre... É naquele jeito, né? É porque, na verdade, essas fases do luto, elas não acontecem também exatamente seguidinho assim. Às vezes você tá na raiva, você volta pra negação, ou você vai direto pra depressão, e aí você volta pra barganha. É sempre uma coisa que vai e volta. E às vezes você tá na aceitação, mas aí, de repente, vem tudo de novo. Então... O que é normal, na verdade, né? Nós, seres humanos, somos complexos. Não tem uma regrinha essa. Essas são as fases, mas a gente pode, como a Mi falou, a gente pode pular uma fase. Tem gente que leva um tempo imenso. Tem gente que rapidinho consegue se recuperar. Também depende muito do grau, né? Por exemplo, se a minha mãe falecer, tem gente que vai ficar anos e anos nesse processo de luto, que é normal. Agora, por exemplo, se um vizinho falecer que você tem contato, vai ser muito menor. É importante viver esse processo e você se conhecendo, porque quando você vai vivendo, você vai se autoconhecendo. Eu posso ficar triste? Eu posso ficar triste. Eu posso ter meus momentos de solidão, de reflexão. Eu posso fazer isso. Eu não preciso todo dia mostrar que eu sou feliz, mostrar que eu sou alegre, porque a felicidade é um estado e não é permanente. O ser humano tem os altos e os baixos, sim, né? Sim. O importante é a gente se autoconhecer pra ver que a gente não tá se boicotando. Aquela coisa de, não, eu sou feliz, aquela coisa de felicidade extrema, eu vou sair, eu sou de balada, eu sou feliz, passo no Facebook, aquilo, e eu. Até pra gente perceber, quanto mais a gente conhece, a gente percebe quando que a gente precisa de ajuda profissional. Porque às vezes, aquela perda que a gente teve, por mais normal que seja o processo de luto, não significa que você tem que passar por ele sozinho. Às vezes você precisa de ajuda. Alguém ali pra te dar a mão, pra te ouvir, pra te ajudar a lidar com tudo aquilo que tá acontecendo, é extremamente importante. É assim, que a gente não pode se reprimir, né? Sim. Não tem aquela música? Não se reprima, não se reprima. Como que era? Você sempre com essas músicas erradas, mano. Se a gente se reprimir, se a gente não colocar pra fora o que a gente sente, de alguma outra forma, isso vai acontecer. E vai acabar refletindo no nosso corpo. Então vem através de doença, vem através de dores, vem através de mal-estar. Vamos tentar, então, ser verdadeiro com a gente mesmo. Você nunca viu aquela pessoa que era feliz, depois caiu em depressão? Não acontece de uma hora pra outra. Por exemplo, às vezes a pessoa teve uma grande perda na vida dela, mas aí todo mundo fala, nossa, mas ela lidou tão bem, nem sofreu, não chorou, como tá ótima. Como se fosse pecado, né, chorar. E ainda a gente elogia, fala, ai, que forte, que aquela pessoa é maravilhosa, que aquela pessoa eu quero ser assim. Quero ser assim, igual ela, que tipo, não fica sofrendo por coisinhas, entendeu? E às vezes você não sabe o que aquela pessoa tá reprimindo ali, você não sabe como aquilo vai sair, como aquilo vai estourar, porque sai, de uma forma ou de outra, aquilo vai explodir pra fora em algum momento. A nossa mensagem aqui, na verdade, se permita chorar, ficar recluso, e também se permita também dar risada, mas assim, seja verdadeiro
verdadeiro com você mesmo. Senão a gente acaba vivendo e vai chegar no fim, no leito da morte, e já pensou que triste achar que nada fez sentido? Que você foi uma farsa ou alguma coisa assim? Eu vou contar só rapidinho. A minha avó, ela faleceu faz 2 semanas. E eu fiquei lá no quarto no dia da morte dela, que era uma espécie de uma UTI, e tinha uma senhorinha de 94 anos, Dona Augusta. E ela, na verdade, ela tava lá internada, tava com pneumonia, e ela tava praticamente morrendo. E ela tava internada no asilo há 8 anos. E o asilo que levou ela pra lá. No leito da morte dela, ela queria falar com os filhos não iam, a família não ia, e ela ia morrer sozinha. Então assim, eu conversei muito com ela, no final ela me agradeceu, ela até falou, obrigado por me visitar, eu não tava nem visitando ela, mas eu acabei indo. Então imagina você viver a vida toda e depois no fim você morrer sozinho. Vamos tentar construir as nossas relações durante a vida, vamos dar valor pro que realmente importa, pra no final, tudo bem que não é garantia de nada, né? A gente não sabe como vai morrer, mas que no final a gente tenha um final feliz, assim. Que a gente viva o melhor possível. E que não tenha medo, você tem que ter medo de ficar parado. Agora, morte já é uma coisa que a gente não tem como a gente controlar. Então o que a gente tem que controlar é saber viver, não ficar parado. E é isso, muito gente. O próximo tema a gente vai falar de coisa feliz, tá bom? Sim! Coraçãozinho. Vamos falar da vida. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês reflitam com a gente. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar e quem sabe pedir aí nos comentários pro Alexandre fazer logo o canal dele. Isso, e só não peça a morte da gente, pelo amor de Deus, né? Tá bom? Obrigado, Valeu, gente. Tchau.